Muito bem, amigos, é sempre bom voltar a essa igreja, onde nós vivemos aqui os melhores momentos de nosso ministério quando distrital, né? Em 2004 para 2005, a gente estava à frente dessa igreja e ela não era nem sombra do que é hoje, mas ela cresceu não só em beleza externa, mas sobretudo no seu maior patrimônio, que são os filhos e as filhas de Deus que aqui estão. A Deus toda a honra e toda a glória pela sua presença e porque você ouviu a voz do Espírito Santo de estar hoje na casa do Senhor. Eu queria que projetasse aqui o tema desta manhã, porque sempre que a gente traz uma mensagem, a gente procura saber se essa mensagem é relevante ou não. E numa época de desigrejados, é muito bom saber por que existe igreja. Qual é o propósito da igreja? Por que você vem para a igreja? E o que a igreja pode fazer na sua vida? O que você pode fazer pela igreja? Isso são perguntas ontológicas que deveriam chamar nossa atenção. E eu vos convido a abrir a Bíblia logo já com uma advertência, um conselho do apóstolo Paulo, lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Parece que esse problema dos desigrejados era um problema que é desde a época paulina, né, dos tempos paulinos, né? Porque ele faz esse conselho aqui muito importante. Olha o que diz aqui. E aqui logo de cara eu quero deixar esse conselho com vocês. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais o dia se aproxima, a gente precisa estar na casa do Senhor. E por quê? Porque a gente corre alguns riscos. Por exemplo, os desigrejados, eles caem no paradoxo da comunidade. O desigrejado afirma buscar uma comunhão orgânica, mas frequentemente ele cai no isolamento. Amigos, sem o ferro que afia a convivência com os diferentes, que é muito comum na igreja, porque somos muito diferentes na igreja, o desigrejado, ele cria uma bolha e ele nunca é confrontado com os seus erros. Às vezes, desculpa a expressão, até um irmão mala é bom para chamar atenção para algo que a gente não está prestando atenção, para que está se passando desapercebido. E aí, obviamente, nos resta a humildade de entender que Ele quer o nosso bem. O desigrejado, ele não passa de um consumista espiritual. Muitos se tornam sommeliers de sermão. São extremamente consumidores. Eles vagueiam no YouTube ou nos streams aí da vida, procurando uma mensagem que lhe agrada. Mas ele ouve, ele atende às suas necessidades intelectuais, mas no final das contas não toma uma decisão. A pessoa que não frequenta uma igreja, ela pode cair na vulnerabilidade herética. Porque numa igreja séria, a gente encontra ali, se depara com as raízes teológicas, com os princípios bíblicos. A gente está sempre lembrando qual é a vontade de Deus hoje na lição da Escola Sabatina. Que lição maravilhosa. Eu quero parabenizar o casal que apresentou aqui muito bem apresentado o tema e a participação dos irmãos. Se é esse contato com a palavra de Deus na igreja, a gente se torna uma pessoa facilmente vulnerável, que pode ser enredada por qualquer vã filosofia ou ventos de doutrinas não bíblicas e cair em alguns modismos. Para estes, o Senhor tem uma mensagem. Livro dos Apóstolos, página 8, diz: fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. A igreja é o cenário da sua graça, na qual Ele se deleita
em revelar seu poder para transformar corações. A igreja é o único instrumento apontado na terra para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir e levar o evangelho ao mundo. Esse motivo, esse propósito, já seria o suficiente para a gente não deixar de se congregar na igreja. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é mais do que instrumento, a igreja é fortaleza. É na igreja que se cria o sustentáculo. É na igreja que a gente vê a coluna da verdade. A igreja é a porta do céu, caminho da salvação. A gente não tem dúvida disso. Não aqui baseado em paredes. Não baseado na liderança de homens. Porque essa é uma casa de milagres, essa é a casa de Deus. Amigos, eu nasci e cresci num lar disfuncional. E sabe, o lugar que eu me sentia mais feliz no dia a dia era na igreja. A igreja é um lugar de refúgio. Você já veio alguma vez à igreja onde o pregador estava ali apresentando uma mensagem e parece que aquela mensagem foi preparada para você, sim ou não? Quando você não vem à igreja, você perde isso. Aqui é o lugar de refúgio. Mas essa igreja que foi comprada com precioso sangue, foi fundamentada e criada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a gente viu muitos ataques. Quando a gente olha ali para o século I, não existe registros censitários exatos, mas alguns historiadores, como Tácito, descreve que uma multidão de cristãos foram mortos. Mortos da pior maneira possível. Mortos em ambientes insalubres, como o circo de Nero, onde os cristãos eram crucificados e usados como tochas humanas. Os jardins de Nero. E a gente não deixa de lembrar que no ano 64, quando houve o fogo em Roma, e dizem que o próprio Nero tocou fogo em Roma e depois culpou os cristãos e mandou exterminar os cristãos sob a acusação que eles atentaram contra o Estado. A prisão armentina, lugar inteiramente cruel, onde foram presos Pedro e Paulo e ficaram detidos até a execução. Os métodos de execução, crucifixão, decapitação, adamacho, béstias, as tochas humanas, onde cristãos eram amarrados a postes cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as festas noturnas. Mas sabe o que interessante? Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires era a semente das igrejas. O período que mais a igreja cresceu foi na época da perseguição. E talvez uma das razões que a igreja não cresça tanto é pelo estado de conforto que a igreja vive hoje. Mas muito em breve, esta igreja, ela receberá a chuva serôdia, e ela passará a incomodar a sociedade mais do que ela incomoda hoje. Aí nós veremos sim o inferno totalmente irado contra nós, como foi no passado. Essa igreja, ela foi perseguida também da maneira interna, ou seja, porque às vezes o nosso maior inimigo não são os externos, são aqueles que estão dentro da igreja, é o fogo inimigo. Dizem os registros que numa batalha, o fogo inimigo é responsável por 25% das baixas. E no período do século IV ali, já a igreja, cansada de ser perseguida, estendeu a mão ao Estado. Se tornou a igreja oficial do Estado. E aquilo que era puro foi corrompido pela idolatria e o paganismo. Dentro da igreja, por conta dessa liberdade religiosa, surgiu movimentos heréticos extremamente perigosos, como o arianismo, que negava a divindade eterna de Jesus. O donatismo, nem sabia que tinha um movimento com meu nome, né? O donatismo dividia a igreja por critérios de pureza moral. O macedonismo atacava a divindade do Espírito Santo. O apolinarismo negava a humanidade plena de Cristo. O pelagianismo pregava a salvação pelo esforço próprio, ignorando a graça.
é o período que a igreja vai para o deserto, mas mesmo no deserto o Senhor não deixou de sustentar a sua igreja. E obviamente tudo isso acaba convergindo para a grande reforma, século XVI, quando o Senhor começa a restaurar a verdade. Quando o Senhor suscita grandes homens, para que pudesse ali trazer de volta a igreja que foi para o deserto. E a gente tem um resumo ali do protestantismo, da reforma protestante, que tentou acabar o espólio, ou o monopólio, melhor dizendo, da igreja romana, através das 5 solas. Sola fé, sola graça, sola Cristo, sola Escritura, sola glória de soli. Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só a glória a Deus somente. E nós somos os herdeiros dessa reforma. Nós somos os herdeiros dessas 5 solas. Então a gente pode fazer um resumo desse período de perseguição da igreja. No 1º século, nós tivemos a resistência. No 4º século, apesar das heresias, nós começamos sobretudo, a atrair uma identidade. E na reforma começa então com a quebra do monopólio da igreja oficial, nós começamos a liberdade e somos libertos em nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer a sua vontade. Só que hoje, a igreja sofre perseguição, sim ou não? Sofre. Mas o Senhor tem uma promessa para essa igreja. Abra sua Bíblia lá em São Mateus 16, versículo 18. Essa é uma das maiores declarações de Cristo para a sua igreja. Pela primeira vez o Senhor usa a expressão igreja, eclésia, ou eclesia, que quer dizer chamados para fora. Quando chegava um representante do governo numa cidade e convocava as pessoas para ouvir aquilo que o governante queria, os habitantes dessa comunidade eram chamados para fora para ouvir o que o mensageiro tinha. Nós somos chamados para fora do mundo para ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é igreja. Você está aqui para que seus ouvidos sejam santificados, consagrados. Nesse exato momento há uma tentação enorme da gente se preocupar com as coisas externas, com os problemas do dia a dia. Não, você está aqui para ouvir a voz de Deus. Desligue-se de toda e qualquer influência externa. Deixe ouvir a voz do Espírito Santo, porque isso é fazer parte da igreja. É sair do comum para o incomum, do ordinário para o extraordinário. E o Senhor Jesus, prometendo essa igreja, Ele fala o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o Senhor falou isso, Ele estava na cidade de Cesareia de Filipe. A idade de Cesareia de Filipe era conhecida pelo forte paganismo e pelos cultos greco-romanos. Lá na cidade de Cesareia de Filipe, havia o culto com o templo dedicado ao deus Pan. E havia ali uma caverna que era chamada Portal de Hades. Eles acreditavam que à noite os espíritos mortos vinham perturbar os vivos. É bem provável que o Senhor fez essa declaração, esse brado de guerra, olhando para aquela caverna. Quem sabe Ele apontou e disse: aqui estão as portas do inferno, aqui está o poder satânico, mas eu digo para vocês, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Queridos, não é uma questão de pertencer a uma denominação ou não, é uma questão de cultuar o Deus vivo na sua igreja e fazer parte do corpo maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você, não tem como você não querer vir para a igreja e acreditar que Cristo é o cabeça da sua igreja, porque não existe corpo acéfalo ou não existe corpo sem cabeça. Esse é o corpo do nosso Senhor Jesus. A igreja não foi fundada por uma divergência entre líderes.
A igreja não foi fundada por uma ideia filosófica. A igreja não foi fundada por inovações particulares. O fundador, como diz aqui essa passagem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele estabeleceu a igreja sobre a rocha da eternidade. A própria pessoa dele, que é eterno. Agora, a gente sabe que sempre foi vontade de Deus ter um povo na terra para representá-lo. Deus nunca trabalha sozinho. E quando você entender que hoje você faz parte desse povo espiritual, você vai agir diferente. No passado, Ele chamou Israel para ser o legítimo representante dele na terra. Isso está claro em diversas passagens. Talvez uma das mais conhecidas, abra agora a sua Bíblia lá, em Isaías capítulo 2. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 2, 2 a 3. Essa aqui é uma passagem profundamente teológica, em que mostra o desejo de Deus de Ele ter um povo aqui na terra para representá-lo. Aqui é expressa a vontade de Deus para um povo em que Ele elegeu, mas que infelizmente fracassou. Aqui nós lemos: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor em Jerusalém. Era para as nações vizinhas, é para os povos vizinhos de Israel. Quando tivesse o israelita indo adorar em Jerusalém, ele agarrasse, quem sabe, na vestimenta e pedisse: por favor, me leva contigo para adorar o verdadeiro Deus. A gente tem que criar um clima, um ambiente muito benfazejo nesse lugar, para que as pessoas também sintam um desejo de adorar aqui na casa de Deus. Tem que ser um ambiente de amor. Parabéns, isso aqui, a comunidade 21, ela se destaca pelo louvor, pela ênfase do louvor. Mas é muito mais do que cantar uma música. É viver a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, uns para com os outros. Mas entender que a igreja tem uma missão. Israel, literal, fracassou. Agora, será que a gente corre o risco também de fracassar? Sabe, amigos, a igreja pode repetir o erro do passado. E como é que a gente pode repetir o erro do passado? Essa semana, eu não vou dizer o nome das igrejas, né, porque isso aqui está gravado, depois vai para a internet. Mesmo eu falando coisa positiva, para não criar qualquer tipo de especulação, ciúme, eu visitei 2 grandes igrejas no Brasil. Vocês terem uma ideia, só uma aqui dá 6 vezes as entradas que entram aqui nessa igreja, que são boas já. Já muito forte na questão do discipulado, de pessoas com boas aquisições. Essas igrejas lotam o seu culto no sábado. E elas têm um diferencial. Eles não querem consumidores nessas igrejas. Eles querem discípulos. Há um apelo fundamental. Porque a igreja, que é baseada em eventos sem propósito, quando a igreja vive para si, ela substitui o discipulado pelo espetáculo. As pessoas não querem um culto, as pessoas querem um show. As pessoas, elas não vêm para prestar o melhor delas para Deus. Elas querem que a igreja ofereça o melhor para elas. E eu quero, quem sabe, decepcionar você. Você não está aqui para ser primariamente atendido. Você aqui não está para ser satisfeito na sua curiosidade, no seu desejo intelectual, para satisfazer, quem sabe, suas sensações e emoções. Você não está aqui para receber, você está aqui para dar.
E eu estou falando de dízimo e oferta. Eu estou falando de prestar um culto verdadeiro ao Senhor Jesus Cristo. No culto que eu presto, eu não estou preocupado se eu vou ter um bom sermão ou se vai ter uma bela mensagem. Isso são importantes, eu não estou dizendo que isso não é importante. No culto verdadeiro não é o cultuante que é atendido. O cultuante atende a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Se eu vier à igreja, não tiver uma bela música, não tiver um bom sermão, mas se eu cantar, se eu abrir minha alma no momento de louvor, se eu orar, se eu entrar em comunhão com o Altíssimo, com o Infinito, eu voltarei para casa satisfeito naquilo que existe de melhor, transformado pelo poder da palavra de Deus e na certeza que eu estive na presença de Jesus. Venha para a igreja com uma atitude e diferença. A igreja, a autossuficiente, é uma igreja que vive para si mesma e que está morrendo. É uma igreja que tenta modernizar, se transformasse um ótimo lugar de belas apresentações, mas ela quer um show em vez de um culto. E o mundo não precisa de mais um show ou mais de uma ONG. O mundo precisa de demonstração do amor de Deus. Agora a igreja, ela não é aquilo que é só no sábado. Você já pensou se você levasse o fervor da hora que você canta aqui para o dia a dia, lá da sua vida, o meio que você vive, ou a escola que você frequenta? Eu já participei de muitos louvores aqui, eu fico maravilhado como eu vejo algumas pessoas se entregarem na hora do louvor. Parabéns, não deixem de se entregar. Mas a igreja não é aquilo que só acontece no sábado. A igreja é o que se repete na sua casa. A igreja é o que se repete lá no seu trabalho. Porque a igreja é mais do que paredes. A igreja somos nós. A igreja sou eu. A igreja é você. E ela precisa sair das fronteiras. Agora, as igrejas que só pensam em eventos, elas estão muito mais preocupadas em satisfazer o ego da sua liderança. Eles medem o sucesso pelos check-ins do Instagram ou em outras plataformas. Elas se esquecem que a maior prova de sucesso para Deus de uma igreja são vidas transformadas. Por isso, se eu olho para o livro da igreja e ela não está crescendo, por mais belo que seja a sua liturgia, por mais que seja organizada aqui as cerimônias, por mais que esteja gente trabalhando na recepção, na limpeza, na organização, mas se o número do hall de membros continua o mesmo, a igreja perde seu propósito. A igreja prova de que ela não está no caminho certo. Porque sabe qual é a principal missão da igreja? É pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um perigo interno do ritualismo que mata, do formalismo, onde as poltronas são mais importantes que as pessoas. Vou dar um exemplo simples disso, onde as coisas são tratadas como pessoas e pessoas são tratadas como coisas. Um dia desse me contaram uma história de uma igreja aqui, não é aqui não, longe daqui, não foi essa também. Eu não estou mentindo, não foi essa. Mas depois eu vi especulação, né? Mas uma igreja aí que fizeram um voto na comissão. E o voto na comissão é que as poltronas não podiam sair aqui da frente da igreja. Mas aí chegou aí o Ministério da Mulher, precisou tirar uma poltrona. Foi uma confusão. O voto dizia para não mexer na poltrona, mas o Ministério da Mulher precisava organizar essa cerimônia. E aí começou a confusão, deixa a poltrona, tira a poltrona, deixa a poltrona. E foram lá para o WhatsApp, lá o grupo da igreja, e começaram a ofender uns aos outros. Não é isso que é a igreja. A igreja não é um lugar de disputas pessoais. A igreja é um lugar onde o pecador contrito, ele compreende a sua necessidade de Deus. Ele reconhece a sua profunda pecaminosidade. Ele reconhece o quanto a sua justiça ela é imunda, o quanto ele não vale nada.
e ele se respalda na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem à sombra do Onipotente. Ele vem aos pés do Senhor e pede perdão a Deus. O ritualismo que mata é a forma sem fogo. É o membro que sai daqui e não tem vontade de fazer mais nada, a não ser voltar para o próximo culto e continuar consumindo. Não somos consumidores. Eu insisto nisso. Nós somos discípulos. E o discípulo não faz a sua vontade. Por mais contrastante, por mais intrigante que seja, confrontante, o discípulo faz a vontade de Jesus. O discípulo faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Servir, salvar e enviar. Amém? A Bíblia, desde cedo, ela mostra qual é a vontade de Deus. Logo nas primeiras passagens, abre a sua Bíblia lá, em Gênesis 12, versículo 3. Gênesis 12, versículo 3. Logo desde o início, o Senhor chama Abraão de uma cidade pagã, terra pagã, e lhe dá uma missão. Porque a igreja, como eu falei, é mais do que parede, a igreja são pessoas. E o Senhor, versículo 1 e 2 diz: ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele completa então o sentido, a razão de existirmos como povo. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, ser tu uma bênção. Esse propósito não acabou. Deus quer fazer da tua e da minha família uma bênção, e todos aqueles que nós abençoarmos, Deus abençoará. Todos aqueles que nós alcançarmos, Deus alcançará, porque em ti, esse é o propósito de Deus, serão benditas todas as famílias da terra, e que você possa dizer, a começar da minha família. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós, os vizinhos, nem sabem que a gente é crente. A gente nunca convida para o pôr do sol. A gente não convida para vir à igreja, uma promoção especial, ou faz um pequeno grupo em casa, para chamar os nossos afins, as pessoas da nosso nível. Quando eu falo isso, é sem arrogância, sem exclusivismo, não é uma coisa parecida. Mas vocês têm seus afins, vocês têm condição de ganhar pessoas que outras pessoas não têm nem acesso, através do evangelismo relacional. Experimente ser uma bênção como foi Abraão nas mãos de Deus, que a partir da tua família quer ganhar outros. A gente percebe esse DNA missionário atravessando como um fio de ouro toda a Bíblia. Em São Mateus 24,14, mais uma vez, a missão é algo fundamental. É o propósito de existir. E quando esse evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunha a todas as nações, então virá o quê? Virá o fim. E a grande comissão de São Mateus 28,19, não deixa a dúvida sobre a maior vontade de Deus para a sua igreja e para nós. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem que ter batismo. Batismo não é uma questão só da cabeça do pastor. A gente não ganha por batizar mais. O que a gente ganha é o reconhecimento de Deus que Ele está fazendo a sua vontade. Por que, pastor, vocês falam tanto de batismo? Porque isso é bíblico. E tudo que é bíblico, como vimos aqui a lição, se está na Bíblia, é importante. Por mais que seja, em alguns momentos, desconfortante. E aí, Atos 1,8, depois do estabelecimento do cristianismo praticamente dito,
a gente tem a promessa do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O resultado dessa igreja intencional, o resultado dessa igreja ativa, o resultado dessa igreja que entende o seu propósito, a razão de existir, o cenário da graça, a porta do céu, o caminho da salvação, casa de Deus, tempo de esperança. É o que nós lemos lá em Apocalipse 7,9. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7,9. Queridos, o Senhor, Ele tem um dia marcado para esse momento. E nós precisamos nos preparar para esse momento. É o grande desejo de Deus. Essa igreja, ela tem uma origem profética, uma missão profética. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo evangelho eterno, para pregar a cada tribo, língua e nação, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14:6. Essa é a missão da igreja. O que fora isso é secundário. Como diz um amigo meu, fora isso é só embalagem. O conteúdo é pregar a missão, é pregar a mensagem, é fazer a missão. Vós sois os meus amigos, se fazei o que vos mando. E o Senhor diz: ide por todo o mundo. Agora, pastor, eu não sei da estudo bíblico, e quem diz que só tem uma forma de ganhar as pessoas? Sabe, você pode ganhar a pessoa não dizendo nada e fazendo da sua vida um belíssimo sermão. As pessoas olhar para a sua família e dizer assim: que família, eu queria ter uma família como a sua. Aí você aproveita e diz: nós só somos assim pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu queria apresentar esse Jesus a você. Convida, traz a pessoa, leva para a sua casa, abre a porta da sua casa. O poder dos pequenos grupos é o fundamental. E o resultado vai ser isso aqui, ó, pela ação da igreja, pelo propósito da igreja. Apocalipse 7,9. Depois dessas coisas vi, e eis a grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Amém? O grande desejo de Deus é que todos nós um dia nos reunamos e formemos a grande multidão que estará diante do trono do Cordeiro, cantando o cântico de Moisés, que só os salvos saberão. Hoje nós somos minoria, mas sabe o que é legal? A promessa de Deus: quando Jesus voltar, nós seremos a maioria. No céu seremos a maioria. Hoje nós contentamos com, quem sabe, o lema: o pequeno rebanho. A gente canta, né? Somos um pequeno povo muito feliz. Você é dessa época que cantava essa música? Então canta comigo, né? Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo em breve vos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Você sabe que eu não concordo com esse totalmente. Talvez visivelmente somos pequenos, mas Deus tem uma igreja invisível. Talvez somando tudo comparado ao mundo, sejamos pequenos, é verdade. Mas muito em breve seremos a grande multidão, com palmas nas mãos, diante do trono de Deus, cantando aquele hino que marcará o início da eternidade. Eu não sei o que é a igreja para você, mas eu sei que a igreja de Deus, ela é mais do que um movimento. A igreja de Deus é a sua fortaleza inabalável aqui na terra. E quem faz essa fortaleza inabalável não são normas rígidas, não uma estrutura física que enche os olhos. O que faz essa fortaleza inabalável é o corpo de Cristo ligado à cabeça, que é o nosso Senhor Jesus. E Ele quer levar esse corpo para o céu. Ele está voltando para nos buscar.
Eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor espera que até Ele volte, você continue sendo discípulo e fazendo parte do seu povo aqui na terra. E este é um lugar, eu não tenho dúvida, onde se reúne o povo de Deus. Essa manhã eu não posso terminar sem fazer um apelo a você. Quem sabe, em algum momento você já se sentiu melhor em casa do que na igreja, porque teve decepção com algum. Os desigrejados, muitas vezes eles confundem a decepção com as pessoas, com Jesus e a doutrina. Aqui não é um lugar um museu de santos, aqui é um hospital, isso é verdade. Aqui há pessoas na UTI espiritual, outros estão sendo o corpo velado na capelania desse hospital, mas outros estão se recuperando nitidamente. É eclético, são diferentes situações, mas sabe o que é legal? É que nesse hospital todos têm a chance de sair curados, de ser curados. Mas o que está morto lá na capelania não está em putrefação. O Senhor não é só uma questão de cura, Ele tem o poder da ressurreição. Eu posso ter vindo aqui esta manhã com o coração vazio, mergulhado em uma extrema curiosidade de saber como seria o culto desta manhã, ou quem sabe porque não tinha outra opção, não tinha para onde ir. Eu vou lá para a igreja, pelo menos eu ouço uma boa música, eu vejo meus amigos. A coisa mais triste é quando eu chego na igreja e vejo uma outra igreja fora da igreja. Ele está perdendo as bênçãos que o Senhor reservou, que o Senhor preparou para ele naquele dia. E aí ele vem vazio e volta vazio. Aí depois ele culpa a igreja, porque a igreja não alcançou. Mas ele não se deixou ao alcance da graça. Ele não deixou que o vaso incompleto, imperfeito, vazio, fosse completado, cheio pelo poder do Espírito Santo. Ele ficou mais prestando atenção nos erros de português do pastor do que na mensagem bíblica, espiritual, a mensagem que transforma, do que trazer para si uma lição de uma história, de uma narrativa, de um exemplo bíblico, e fazer aquela comparação, e dizer: Senhor, quem sabe um sermão sobre Davi, um homem com tradições, foi ao fundo do poço, mas ele foi reerguido, e o Senhor tirou das trevas, assim como tu fizeste com esse homem, faze comigo também. Você não pode perder isso. E logo muito em breve, seremos um só povo, ouvindo o mesmo sermão, dos mesmos lábios, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos gostariam essa manhã de pedir: Senhor, transforma a igreja que sou eu? Você gostaria de pedir isso a Deus? Vamos ouvir uma mensagem musical. E no final, se você sentir o desejo, fique em pé, para que mais do que uma transformação de liturgias, cerimônias, haja uma transformação em nosso coração. Que a gente entenda o propósito de existir, a razão de existir de igreja, e seja a igreja cheia do poder do Espírito Santo. Vivifica tua
Você sente o desejo de ser transformado pelo poder que preservou a igreja de Deus até aqui, cujo destino é o encontro glorioso com Ele nas nuvens dos céus? Se você deseja agora, nesse momento, faça uma reflexão. Alguém muito sábio disse algo parecido que eu vou parafrasear. Não pergunte o que esta igreja pode fazer por você. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer pelo corpo de Jesus Cristo. Quando a gente entender que esse é o corpo de Cristo, a gente vai abraçar, a gente vai se aquecer, a gente vai aproveitar. E o corpo de Cristo somos nós. É teu irmão que está aí do lado. É aquele que muitas vezes você julga. É aquele que muitas vezes quando cai, você em vez de estender a mão, você pisa. Não, todos somos corpo de Cristo. Aqui é um lugar de salvação. Foi organizada, mantida, conservada para atingir o seu propósito. E muito em breve essa igreja que luta, batalha, ela triunfará e subirá com Cristo para as mansões celestiais. Que eu e você estejamos nesse séquito de discípulos que viverão com Cristo para todos sempre. Feche seus olhos. Pai amado que está nos céus, a gente não quer ser uma casa, a gente não quer ser um edifício bonito, a gente não quer ter só uma bela estrutura física, a gente quer ser igreja, instrumento apontado por Deus na terra para a salvação dos homens e para servir a comunidade. E aqui estamos, Senhor, para que assim como Tu compraste a Tua igreja e a purificou com Teu sangue precioso, que Tu nos purifique nesta manhã. Que a gente alcance o propósito para o qual viemos, de ter um encontro pessoal com Cristo, e voltemos para os nossos lares, na certeza que nesta manhã o finito se encontrou com o infinito, que o Criador se encontrou com a criatura, e que durante a semana continuaremos sendo a Tua igreja aqui na terra. Faz-nos Tuas testemunhas, discípulos, todos os dias, até o dia que todos nós estaremos reunidos em uma grande multidão, e o casamento finalmente será realizado, do noivo e a noiva do Cordeiro, e nós iremos para casa, viveremos na mesma casa, voltaremos à mesma convivência, para o lugar de onde nós nunca teríamos ter saído. Por favor, Pai, não nos deixe fora. Desperta em nós enquanto é tempo. Pelo Teu poder, pela Tua graça, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.